Olá, queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs do culto do Evangelho da Noite. Hoje vamos fazer o culto do dia 2 de dezembro de 2021 e vamos começar o nosso culto fazendo a nossa primeira harmonização, nosso primeiro ligamento com as esferas superiores, utilizando para isso o livro Fonte Viva, na lição, deixa eu abrir aqui, a lição 154, Ninguém vive para si. Vamos botar aqui o auxílio luxuoso de uma luz que o tio está precisando, né? Porque nenhum de nós vive para si. Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 7. A árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. A luz que acendes clareará o caminho não apenas dos teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem a teu lado. Assim como o fio d'água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Milhares de olhos observam-te os passos. Milhares de ouvidos escutam-te a voz. E milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Ninguém vive para si, asseverava-nos a divina mensagem. Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertença às existências dos que nos rodeiam. Vivemos para os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos ideais. Ainda mesmo o usuário exclusivista, que se julga sem ninguém, está vivendo para os outros, para o outro, ou para as utilidades que restituirá a outras vidas superiores ou inferiores, para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. E tudo aquilo que constitui tuas obras, através das intenções, das palavras e dos atos, representará a influência de tua alma, auxiliando-te a libertação para a glória da luz, ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento nas sombras. Vigia, pois, o teu mundo íntimo e faze o bem que puderes, ainda hoje, porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. Graças a Deus. Essa é a lição 154 do livro Fonte Viva. Tá vendo só? Ninguém vive para si. Ai, graças a Deus. Graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças à egrégora das nossas casas,
a egrégora da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite, e, acima de tudo, graças ao nosso patrono, São Francisco de Assis, e toda a sua falange maravilhosa, que tanto nos envolve, nos auxilia, nos protege e nos conduz. Graças aos nossos guias e mentores espirituais e nossos anjos da guarda. Obrigado, Senhor, por aqui estarmos mais uma vez, reunidos aos teus pés. Obrigado pela semana que recebemos, desde a última quinta-feira, e todo o amparo, todo o envolvimento, toda a proteção, toda a condução. Jesus, queremos então iniciar esse culto do Evangelho da Noite, envoltos pela tua luz e com a tua permissão e com a tua presença, Senhor. Inspira-nos, Senhor, nessa hora que passaremos juntos. E também, Senhor, inspira-nos para que, quando ao término desse culto, possamos levar para as nossas vidas diárias, para o nosso éon, para a senda, essas vibrações e esses ensinamentos, de forma que possamos compartilhá-los com esses irmãos que são os nossos irmãos de contemporaneidade e de viajores da senda. Abençoa-nos, Senhor, essa hora, nosso lar, os nossos amigos, a nossa família, todos que puderem ser alcançados por esse culto. Obrigado. Jesus Cristo, dá-nos a permissão para dar por iniciado o culto do Evangelho da Noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. A Maria, a José. Queridíssimos amigos, companheiros do culto do Evangelho da Noite, aqui estamos para iniciar o capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Nós vamos apreciar os versículos de 1 a 12. E sabe que passagem é essa que Marcos narra? Porque às vezes os outros evangelistas narram a mesma passagem, mas eles vão colocar em pontos diferentes de suas narrativas, né? No caso aqui é a cura do paralítico. Aí vocês vão pensar, mas qual paralítico? Ele curou alguns, né? É o que é descido pelo teto. Coisa difícil, né? Não sei se vocês lembram, é uma passagem bem... que tem aquele que era coxo, né, paralítico também, na beira do tanque de Betesda. Aí, aqui em Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 12, o Marcos narra assim, porque você vê, essa é uma das passagens que o Mateus, a gente já viu isso lá em Mateus, e o Lucas também narra, só João que não. O João, ele não dá um destaque muito grande aos milagres, né? Ele faz mais em cima da mensagem. Aqui a gente está vendo o Cristo, como no outro capítulo, que dizia, e ele andava lá, saiu para andar pela Galileia, se apresentava nas sinagogas e em dado momento, quando ele é chamado lá na meditação dele da manhã, ele fala, então vamos andar pelo entorno, para isso vim.
Então ele está vindo lá do capítulo 1, daqueles milagres lá do capítulo 1, né? Que ele estava na casa da sogra de Pedro e que depois, quando chegou na porta, tinha uma multidão lá. E o negócio continua porque a fama só vai aumentando. Alguns dias depois, foi de novo Jesus a Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. Um ia falando para o outro. Muitos afluíram ali, a ponto de já não haver lugar, nem junto à porta. E ele lhes falava a palavra. E trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo chegar a ele através da multidão, destelharam o teto no lugar em que ele estava, ele com E maiúsculo, Cristo. E feita uma abertura, arriaram o estrado em que jazia o paralítico. Vendo Jesus a confiança deles, disse ao paralítico: Filho, teus erros foram resgatados. Estavam, porém, sentados ali alguns escribas que raciocinavam em seus corações: por que este profere blasfêmias? Este Cristo. Quem pode resgatar erros, senão só um, que é Deus? Mas Jesus, percebendo logo em seu espírito que eles assim raciocinavam dentro de si, perguntou-lhes: por que raciocinais sobre estas coisas em vossos corações? Que é mais fácil, dizer ao paralítico: foram resgatados os teus erros? Ou dizer: levanta-te, toma o teu estrado e caminha? O que é mais fácil? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra o poder de resgatar erros, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma teu estrado e vai para a tua casa. Então, no mesmo instante, levantou-se ele e, tomando seu estrado, retirou-se à vista de todos, de modo que todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos coisa semelhante. Esse é o relato. Lembra que na vez passada, porque a gente já está estudando curas desde o capítulo 1, e na vez passada eu estava falando que uma das didáticas muito usada, né, e a do Cristo mormente, é você fazer as curas, né, e milagres, né, com aspas, e que dessa forma você atrai todo mundo. Quem tem religião, quem não tem religião, quem estava na outra religião, porque o povo vai para lá para ver, né? O povo vai para lá para, primeiro, se curar também. E segundo, às vezes nem tem nada para curar, é curiosidade mesmo, quer ver um milagre. Vê efeito, né, físico. Então, no capítulo 1, por exemplo, ele cura o obsidiado, ele cura a sogra de Pedro, isso em seguida, e ainda faz outras curas lá na porta da casa da sogra de Pedro. Depois fecha o capítulo curando um leproso.
cada cura que ele fazia, o negócio ia se amplificando. Lá em João, a primeira não é cura. Então, assim, além das curas, tem os efeitos físicos, que também são muito bons para atrair gente. Vamos lembrar que o Espiritismo foi fundado não em cima de curas, né? Mas em cima de efeito físico, né? As mesas andando, né? Girando, as mesas girantes. As mesas flutuavam. Podia ser até só uma cadeira, já ia chamar a gente. Então todo mundo prestou atenção, né? Aquilo ali existe por causa de um efeito físico. Numa época, numa terra árida, seca, num grupo humano que não tem ciência, que não tem nada, né? É um grupo humano que não tem nada. Eles não têm tecnologia para construir uma ponte ou uma casa, eles fazem. Mas ali na tentativa e erro, constrói dessa maneira e olha, deu certo. Aí constrói de outra maneira, caiu. Não vamos mais fazer daquele jeito. Mas eles não sabem explicar o mundo onde eles vivem. Essa é a grande diferença para hoje. Então, por exemplo, tinha médico? Tinha. Alguns anos depois, Paulo vai encontrar o Lucas, que era médico. Mas era aquele médico, né, que tinha poucas ferramentas. Era uma erva, era uma boa sangria, né, um bom uso de sanguessugas, entendeu? Um banho quente, que para poder lidar com seus humores. A medicina que vinha da antiguidade, baseada nos 4 humores do homem. Eu não vou entrar nesse tópico aqui por motivo óbvio, né? Mas, porque não é o assunto. Mas, então, essa humanidade aí é uma humanidade muito carente. Geralmente a pessoa fica doente e morre. As mulheres morriam de parto. Bastava a criança estar atravessada e a parteira disponível na época não saber recolocar, reencaixar, pronto. Já ia a mulher e a criança embora. Então, aparece uma pessoa que está curando, porque, por exemplo, lepra não curava. Ele acabou de curar um leproso lá. Nas palavras lá do Evangelho, limpar. Então, assim, coxo, a pessoa nascia coxa. Qual é a possibilidade dela resolver durante a vida? Nenhuma. Assim, a mesma coisa para cego, para surdo. E aí aparece uma pessoa lá fazendo cura, a pessoa não quer nem saber de que religião pertence, nem se tem religião, não é? Quanto médium aí a gente sabe que o médium chega lá, começa a fazer lá, a atuar com uma equipe espiritual, obviamente, né? Que geralmente não é o médium. Não que uma pessoa não possa evoluir e adquirir esse grau de fazer uma intermediação. É lógico que o ser humano não vai, né, fazer cura passando por cima de Deus, Deus no sentido o universo e toda a sua bioenergética e a sua energética. Como a gente está tratando de ação sobre seres vivos, bioenergética. Se eu falasse energética, eu estaria me referindo a todo o universo, inclusive as partes não vivas, né? Mineral, outros reinos. Então, era uma coisa bombástica. Vamos lembrar que ele cura o leproso, que é o final do capítulo anterior, dentro da sinagoga. Aliás, cura o leproso dentro da sinagoga, não. Ele cura o leproso entrando lá na cidade, vem o leproso na frente de todo mundo, o leproso de periferia,
quando o leproso chegava, o pessoal se afastava, ele cura na frente desse povo. E a cura do obsidiado é que é dentro da sinagoga, na frente de todo mundo, na pregação de sábado. Aí, meu filho, ainda se espalha, ou seja, olha a didática. Uma coisa é se espalhar lá na periferia, por gente que, né, tinha judeu praticante, eventualmente, mas a maioria era não praticante. Às vezes nem judeu, né? E depois dentro da sinagoga. Então, agora ele vai mostrar para os iniciados. Então, olha só, em 2 curas ele já fez a coisa se propagar geral. Quando ele olhou lá na porta da casa, ele nem conseguia sair de tanta gente. Eu estou falando até uma outra coisa que já aconteceu antes. Que aí ele faz as curas lá, fez muitas, que é o item outras curas. Ele foi lá para a porta e ficou atendendo todo mundo que tinha aparecido lá na porta da casa da sogra de Pedro, que é onde ele estava hospedado, em Cafarnaum. E aí que o Cristo vai, né, se mudar para Cafarnaum e ficar uma boa parte do apostolado dele aí. Ele vai andar, mas volta para Cafarnaum e ele passa uma parte da juventude também em Cafarnaum. E aí o que acontece? Agora, de novo, alguns dias depois, foi de novo Jesus a Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. Soube-se, geral soube. Muitos afluíram ali a ponto de já não haver lugar nem junto à porta. E ele lhes falava a palavra. Agora vem para que ele veio, né? E para que ele está fazendo cura. Aí o pessoal foi lá para ser curado. Aqui, Cristo, aqui, ó, cortei minha mão. Aí o outro, eu não enxergo aqui, fiquei sem enxergar desse olho. Cada um com sua querela. E você pensa que vai só o coxo, o cego? Não. Todo mundo que tem problema vai. Como eu estou falando, o negócio do moço estava lá matando a ovelha e feriu a mão. Cortou a mão também, vai lá. Já que está ali, né? Então, muitos afluíram a ponto de já não haver lugar nem junto à porta. Aí o que o Cristo faz? E ele lhes falava a palavra. Então eles vão lá. E como é muita gente, é claro que a pessoa fica até meio intimidada de dizer: "Oh, Jesus, olha aqui minha mão cortada." Aí já tem ali na frente, tem um coxo, tem um cego. "Oh, cara, eu cheguei antes aqui, não tenho a perna e você está falando de mão cortada." Então fica todo mundo na sua, e aí o Cristo começa a dizer a que veio, né? Qual é a novidade? Que cura é essa que ele está fazendo? Em nome de quem? Para trazer o quê? Aí, o que acontece? E trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Aí, eu já li para vocês, eu vou agora pontuar, né? Olha que coisa interessante. Então, já leram isso milhares de vezes, o povo lê isso aí, sabe isso de qual está o teatro. Quando fala lá na missa também. Mas olha assim, que parábola é essa? O que está sendo realmente dito nessa parábola? Né? Trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens, 4. Né? Material, prova material. É referente à matéria, os 4 elementos. Mas é também os 4 amigos que trazem ele. O que nos sustenta, o que nos suporta. Né? Graças a Deus ele tem 4 amigos que estão carregando ele. Tipo uma maca. E não podendo chegar a ele através da multidão, destelharam o teto no lugar em que ele estava, né?
e, feito uma abertura, arriaram o estrado em que jazia o paralítico. Então Jesus está pregando no segundo andar da casa. A maioria das casas tinha o andar de baixo, que é aquele andar onde recebia as pessoas, e tinha o quarto de hóspede dos viajantes, que é o andar que o povo tinha acesso. Tinha o segundo andar, que era o de convivência da família, né? Era tipo um quarto grande, onde a família dormia. Mas tinha também a parte de cima, tipo a laje. Naquela época já tinha laje. Todo mundo tinha laje, tá? A laje é assim, o teto é feito de ripas de madeira, caibros, como usa até hoje para fazer telhado quando tinha madeira à disposição, né? Derrubava a árvore para fazer o caibro. Aí eles fazem uma trama, como se fosse uma trama dessas madeiras, né? Mas não tem muita madeira, né? Então, assim, rola uma economia. O meio da trama eles enchem com a terra cozida. A terra que se fala é o barro, né? É um tipo de barro que eles cozinham para ficar duro e é o protótipo da telha. Então tem uns quadrados e a impermeabilização faz com palha, com aquelas folhas maiores, fiapudas, tipo de palmeira. Aí você, antes de botar a telha de barro, você bota essa camada de palha, e aí o próprio peso da telha assenta a palha e faz a impermeabilização. Não costuma ter goteira, não. Deve jogar um barrinho também em volta, né, para dar uma selada. O que os amigos do cara fizeram? Ele não podia passar por dentro da casa, que diz que não tinha mais lugar nem na porta da casa. O que os amigos fizeram? Eles, porque a subida para esse terraço, que é onde eles botavam os peixinhos para secar no sol, é onde botava a coisa para secar quando matava lá o bicho, para curtir o couro. A primeira coisa é secar no sol. Grãos que você colhe para guardar, para usar durante o inverno, antes tem que secar no sol. E aí era essa laje em cima, né? E aí, a essa altura do campeonato, também já descobriram que se cobrir a laje com palha, dentro da casa fica bem mais fresquinho que lá fora. E então o que acontece? Eles tiram esse quadrado de madeira, essa telha gigante, não tão gigante, e descem o estrado na altura que o Cristo estava. Por quê? Porque ninguém sai da porta. Chega lá o paralítico sendo carregado, fica aí fora. Então eram os elementos, né? O povo está lá procurando Cristo, mas ninguém arreda pé de onde está para passar o paralítico. O que os amigos fazem? Eles vão, sobem a escada por fora, que dá acesso à laje. Não é o segundo andar, não, é a laje, vai lá para cima. Ou seja, não é só nesse caminho tinha escribas e fariseus. Esse caminho que leva ao Cristo. Estavam lá sentados para ver o que o Cristo ia falar. Não é só esse caminho que é válido, não. Tem um caminho por fora. Como é que você chega ao Pai? Como é que você chega a Cristo? Né? Aqui, ó, ele está falando dentro da casa, é por aqui, mas aqui está cheio de gente pedindo também. Tem mais de 20 na minha frente para pedir milagre. Mas eu só tenho esse caminho aqui? Não, tem vários caminhos. Ó, tem esse aqui, ó, que sobe, é uma escada ascendente, mas é por fora. Já dá lá em cima no terraço, aí você tira o tampo, né, a telha,
né? Esse caminho por fora, às vezes, envolve você se eximir da sua racionalidade total, né? Você tira a telha, tira essa cobertura racional, porque para fazer a união com Cristo, você não precisa do racional. É você e sua fé. Entende? Às vezes o racional até vai atrapalhar, né? Eu tenho experiência, né? Que eu sou cientista também. Eu tenho experiência com o povo de ciência e da área de humanas, psicólogos. Todos são ali agnósticos, ateus. Não tem como, né? Você só não pode ser fanático nem numa perspectiva e nem na outra. Fanatismo sempre vai dar errado. E aí eles descem o paralítico na frente do Cristo interno. É o Cristo, está lá o Cristo cósmico universal, Cristo interno. O cara chegou nele, olha, por cima, desceu ali. Não é uma maravilha isso? Trouxeram o paralítico e, não podendo chegar até ele, através da multidão, destelharam lá o lugar e foram lá. E arriaram o estrado que jazia o tal do cara na frente do Cristo. Vendo Jesus a confiança deles, vendo Jesus a confiança dos amigos, que o paralítico estava parado, diz ao paralítico: filho, teus erros foram resgatados. Essas frases do Cristo, quando tem essas curas, que o povo passa batido: filho, teus erros foram resgatados. Ele já tinha resgatado, ele, paralítico. Tá? Estavam, porém, sentados ali alguns escribas que raciocinavam em seus corações. Aquilo que eu falei, o povo lá da sinagoga não estava deixando correr solto, não. O povo da sinagoga estava acompanhando, e isso é só o início, hein? Depois que ele expulsou o espírito dentro da sinagoga, no dia do culto, aí os escribas e fariseus lá: por que este profere blasfêmias? Quem pode resgatar erros, senão só um, que é Deus? Mas Jesus, percebendo logo em seus espíritos, aí ele coloca aquela situação, né? O que é mais fácil? Dizer seus erros foram resgatados, ou dizer levanta-te, toma o teu estrado e caminha? Aí quando eles estão lá pensando, o Cristo vira para o cara e fala: ora, para que saibais, olha a didática, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra o poder de resgatar erros, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu estrado e vai para a tua casa. Então, no mesmo instante, levantou-se ele, tomando seu estrado, retirou-se à vista de todos, e de modo que todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisas semelhantes. Então, o que ele está mostrando aí? Tem esse componente dos religiosos, das denominações instituídas, que estão lá sempre na vigília para cuidar que ninguém chegue ao Cristo senão por eles, religiosos, homens da terra, né? Você tem que fazer um ritual, você tem que acender incenso, e aí nós estamos no terceiro milênio, que mais do que nunca, né, a gente pode fazer esse acesso ao Cristo. A gente já tem todos os elementos. O fato de eu estar lendo esse texto aqui para vocês, e o texto da Bíblia inteira está disponível na internet, em várias versões, isso já é um milagre, porque
porque durante milênios a gente não teve esse acesso. A gente tem que agradecer todo dia a Martim Lutero. Entende? E depois você vê, vem Martim Lutero que faz a tradução e vem a imprensa. A prensa, que é a imprensa, que torna possível o texto, e barato, né? Para o texto ficar acessível a todo mundo. Então, o que é essa parábola? Não, aliás, nem a parábola, isso é o que é essa passagem da cura do paralítico nos traz? Que há muitos caminhos para chegar a Deus, é o Cristo, que a gente pode, através da nossa fé, chegar ao Pai, que, acima de tudo, está dentro de nós, que é a segunda vinda do Cristo, né? Não vai ser externa, vai ser interna, e que nós precisamos estar imbuídos dessa tarefa, porque senão, né? A materialidade, a encarnação traz isso, os 4 amigos que carregaram. A gente está encarnado e na Terra para resolver esse problema. Então vamos nos utilizar dessa encarnação para poder chegar ao Pai, né? Você não chega ao Pai morrendo, tá? Se você tiver encalacrado, não tiver resolvido seus problemas na matéria, você vai desencarnar e vai continuar lá no limbo daquele. Você não vai ver nem o seu anjo da guarda, que é o que mais tem de relato aí espírita, de gente que não vê, se não vê o próprio anjo da guarda, não vai ver nem o mentor. Então é agora, a caminho do altar, antes de chegar ao altar, vê, deixa a oferta ali, volta, reconcilia-te com os teus inimigos, né? Que às vezes são até coisas internas suas, é você com você mesmo, e depois retoma a sua tarefa de ir para o altar. Que Deus esteja sempre conosco, nos iluminando. Vamos agora para o nosso passe, que é aquele que a gente vai se colocar numa posição super confortável. Eu vou ler o mantra e vocês vão imaginar o seu anjo da guarda, os seus espíritos protetores, guias e protetores, lhe fazendo essa limpeza no seu corpo, nos seus templos e na sua casa. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico-terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico, o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, onde estamos. Envolvendo de forma carinhosa os nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto. Graças a Deus, nós temos que nos colocar como receptores abertos à boa influência do alto, senão não conseguimos receber nada. Alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus, agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Que é isso que eu estava falando, de aproveitar a encarnação.
rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor-ação sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância. E disposição para realizar a nossa reforma maior. Graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao Cristo de Deus. Graças a Maria Mãe Santíssima e a São José, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, às egrégoras das nossas casas, da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, e graças aos nossos queridos guias e protetores espirituais, anjos guardiões e espíritos simpáticos e protetores. Obrigado por esse banquete espiritual. Ao final desse culto, Senhor, só nos resta pedir para que todos os nossos queridos amigos, parentes, da nossa família consanguínea e vibracional, possam também terem sido atendidos, todos aqueles que estão no raio de ação desse culto, que vão ser atendidos segundo os seus merecimentos e necessidades. E ainda, Senhor, queremos mandar uma vibração positiva para a saúde do orbe terrestre, a saúde de Gaia, que Gaia possa receber a nossa humilde contribuição, que essa humanidade encarnada e desencarnada, ligada ao planeta Terra, a Gaia, possa também, Senhor, receber um quanto de energia salutar. Jesus, o Cristo, permite, Senhor, com que mandemos também um quanto de energia para a transição planetária e para também, Senhor, envolvimento de todos os líderes planetários, que eles possam ser bem amparados, envolvidos e inspirados, tá? Que todas as pessoas, mesmo aquelas que não são políticas, mas que têm uma posição de mando, de chefia, cujas suas decisões impactam a vida de muitos, que todos esses também sejam amparados, essas pessoas bilionárias, que detêm corporações. Dessa forma, Senhor, pedimos a Tua permissão para dar por encerrado o culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, dizendo o lema de Francisco, paz e bem. Graças a Deus, tenham todos uma excelente semana, que possamos estar aqui envolvidos pelo Cristo na semana que vem. Graças a Deus.